filmasse isso aqui na Netflix. Olá, você que é seguidor do Atual, a gente está nos estúdios do Amazonas Atual, iniciando uma live ao lado do nosso diretor, jornalista Valmir Lima. Oi, Valmir, tudo bem? Tudo bem, Patrick. Foi uma manhã de sexta-feira onde a pauta foi a saúde. Problemas com pagamentos que deixaram servidores, ali, trabalhadores de diversas áreas da saúde se manifestando em frente ao Palácio do Governo ali na Compensa, zona oeste de Manaus. Eles reclamam que há 4 meses pagamentos estão atrasados, querem também um piso salarial e uma série de outras reivindicações. O Atual esteve lá, você pode acompanhar o trabalho feito por nossa equipe, tanto no site amazonasatual.com.br, quanto no Facebook do Atual. Agora, Valmir, chama a atenção uma outra situação, é que a equipe do Atual teve acesso a esse documento aqui, ó. Esse documento é um documento de 14 empresas. Os médicos, não são os trabalhadores, como hoje de manhã nós tivemos, mas empresas, os médicos, que têm contratos com o governo e que informam que não estão recebendo também atrasos desde agosto, persistiram em setembro, continuaram em outubro e a novembro agora pode acontecer. E eles fazem um alerta. Eles foram até a Suzan, protocolaram esse documento lá, e disseram que querem providências imediatas. O documento foi protocolado, Patrick, às 10 horas e 52 minutos do dia 7. Exatamente. Anteontem. Nesse documento, eles falam em atraso persistente no repasse de pagamentos. Então, a gente lembra que no ano passado, quando o atual governo assumiu, depois da eleição suplementar, fez um acordo com as empresas, né, as cooperativas médicas e empresas. Hoje, na verdade, não existe mais cooperativa, né? São empresas que prestam serviço, principalmente médicos, anestesistas, cirurgiões. E esse pessoal estava com o pagamento atrasado, tinha atraso histórico em outubro do ano passado, quando o governo assumiu. E a Suzan, o secretário Francisco Deodato, assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para pagar parceladamente esses recursos que estavam atrasados, né, esses pagamentos atrasados. E nesta quarta-feira passada, os médicos protocolaram um documento falando, cobrando o pagamento de atrasado já deste ano, e informando que ainda tem pagamento de 2017 em grande parte das empresas, dessas 14 empresas que estão reivindicando o pagamento. Então, categoricamente afirmo aqui que os meses de agosto, setembro e outubro não foram pagos ainda, até agora, dia 8 de Exato, e eles dizem novembro, que até agora também, até essa data, o governo não manifestou nenhum tipo de informação passada a eles. Que informação seria? Olha, pessoal, a gente recebeu a informação de vocês aqui no documento e a gente vai conversar. Nem isso aconteceu. Então, eles estão aguardando que seja pago imediatamente tudo isso, porque, de acordo com esses médicos dessas empresas médicas, que antes eram cooperativas, não é? De médicos, eles esperam que o governo possa se manifestar, porque alguns estão mantendo ainda os pagamentos dos seus profissionais a eles vinculados com o pouco recurso que ainda resta em caixa. Pelo menos foi isso que nos disseram hoje 2 dos profissionais médicos dessas empresas também que falaram com a gente. E eles estão dando um prazo aí para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Isso significa que depois de quarta-feira os serviços podem até ser paralisados. Os médicos hoje eles não falaram sobre esse assunto, mas eu questionei isso. Olha, até quando vocês vão aguardar? A gente vai aguardar até quarta-feira, porque 2 dias atrás protocolamos esse documento na Suzan, está aqui o documento, a gente já mostrou, e até agora o governo não se manifestou. Então, até quarta-feira, os médicos dessas empresas médicas que prestam serviços ao governo do estado vão aguardar um posicionamento
das empresas. Se isso não acontecer, eles prometem reunir os profissionais de imprensa para dar uma outra informação que a gente não sabe qual é, mas pode ser o anúncio, quem sabe, de uma paralisação, né, completa deles. Hoje, os trabalhadores das empresas que não receberam, que fizeram a manifestação em frente à sede do governo, já falavam também em paralisação das atividades, né? Então, a situação da saúde está complicada e há a possibilidade, sim, desses profissionais paralisarem os serviços por falta de pagamento. Eles estão dizendo no documento que a falta de pagamento pode, inclusive, levar à falência de algumas empresas, né, porque hoje elas têm que pagar impostos, elas têm que pagar uma série de compromissos financeiros que têm que ser pagos, senão, inclusive, a empresa vai ficar inadimplente, né, com o CNPJ inadimplente. Isso as impediriam, inclusive, de receber recursos do governo. Então, é uma situação muito complicada que as empresas estão tentando contornar com o governo. Pois é, Valmir, e você lembra que quando o governo atual assumiu, o governo que está encerrando agora, o governo falava que tinha saneado as contas, né, que tinha desfeito alguns contratos. Isso ficou toda hora naquela frase do arrumar a casa, né? E o governo, por um lado, a gente ainda não recebeu uma nota do governo sobre essa situação, mas o governo afirmaria, por isso que eu digo que a gente ainda não recebeu essa informação concreta do governo, que no caso dos trabalhadores que hoje estavam em frente à Suzano, são os trabalhadores e não os médicos, o governo teria pago as empresas, e essas é que não teriam repassado aos profissionais que hoje foram se manifestar lá em frente à Suzano. Mas cabe ao governo também chamar essas empresas, né? Dar uma prensa, como a gente fala, nessas empresas. Vem cá, como é que está acontecendo isso? E deve ter informações ali do próprio governo que eles podem questionar mais firmes essas empresas para que os trabalhadores ganhem o dinheiro, né? A gente foi muito duro ouvir trabalhadores ali dizendo que eles estão fazendo faculdade, estão com faculdade atrasada, nessa área de saúde também, e não tem mais o que dizer para os credores, né? O pessoal da faculdade. Então é uma coisa muito delicada. E agora tem esse novo ponto, que é o ponto dos médicos, das empresas, que estão dizendo a mesma coisa, que aguardam uma solução, porque pagamentos para eles ainda não aconteceram desde agosto. É preocupante, né, Patrick? Porque durante a campanha eleitoral a gente ouviu do governo que estava tudo saneado, as contas do governo estavam saneadas, e a gente percebe agora, passado esse processo eleitoral, que não estão tão saneadas assim, e as empresas médicas, 14 empresas reivindicando. Essas empresas atendem principalmente nas unidades de saúde, de urgência e emergência. Uma paralisação desse serviço seria o caos para a população que precisa dos serviços de urgência e emergência na capital e no interior também. E você tocou, Valmir, num ponto interessante, o período eleitoral. Eu perguntei de 2 médicos que conversaram conosco, eu perguntei por que vocês na época da eleição não se manifestaram quando o governo estava dizendo que estava tudo bem. Eles falaram porque nós não queríamos atrapalhar nenhum processo eleitoral para ninguém. A gente não queria ser taxado como aqueles que estão aproveitando essa situação para fazer terrorismo. A gente confiava ainda que o governo fosse pagar, havia uma sinalização, mas até agora nada aconteceu. Ok, então essa é a situação, né? Exatamente, essa é a situação. A gente vai aguardar até quarta-feira algum posicionamento também do governo e saber se os médicos dessas empresas médicas vão fazer algo além disso, além de quarta-feira, né? Depois de quarta-feira, que seria o prazo final dado por eles. Eu te agradeço, Valmir, pela participação aqui na nossa live. Porque é difícil estar ao lado do chefe, né? A gente tem que ter muita calma nessa hora. Muito obrigado. Não, eu só queria lembrar também que ontem esses mesmos médicos, foram 13 empresas representadas, tiveram uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa pedindo apoio para que tentasse resolver essa situação. O problema é que hoje a Assembleia Legislativa pode fazer muito pouca coisa, né? É uma questão do Poder Executivo, da Suzano, né, e do Governo do Estado, da Cefaz, em liberar esses recursos. É uma decisão do governo. É uma decisão de governo e não do Poder Legislativo. Poder Legislativo Estadual, exatamente isso.
se há condições ou não para saber, quem tem que dizer isso é justamente o governo. Por que não conversou até agora, nós ainda não sabemos. Será que hoje ainda vai acontecer alguma reunião, algum encontro? Se acontecer, o atual vai ficar sabendo e a gente vai também colocar na nossa página, que é importante você acessar também, a página do nosso site, aliás, do Atual, www.amazonasatual.com.br. Tem muitas informações ali, algumas até exclusivas, já com você também. Obrigado, Valmir, pela participação. E a você, nosso seguidor, até a próxima live do Amazonas Atual aqui no Facebook. Fechou? Valeu.